No ar, mais um programa Sala de Opinião aqui na TV Porto Velho, canal 12. E com o nosso convidado especial, o Cleito Bar. O Cleito é vice-presidente do Conselho Regional de Medicina, foi eleito nessas últimas eleições que ocorreram no Conselho Regional de Medicina. E hoje ele está aqui no programa para falar um pouco da sua vida, da sua especialidade e do Conselho. Tudo bom, Cleito? Tudo bem. Cleito, você é natural de onde? Eu sou natural do sul do Mato Grosso do Sul e mudei para Campo Grande com 6 anos de idade. Morei até os 26 anos por lá e agora estou há 8 anos em Porto Velho. Você estudou onde, Cleito? Na Universidade Federal do Mato Grosso do Sul. Mato Grosso do Sul. Fez oftalmo? Fiz a faculdade na Universidade Federal e oftalmologia na Santa Casa de Campo Grande. Em Campo Grande. E veio para Rondônia há quantos anos? 8 anos já. 8 anos. Aqui milita normal na oftalmo, Isso. tem consultório particular. Tendo consultório particular, atendi um tempo no estado e na prefeitura e agora só no particular e no Hospital Santa Marcelina. No governo você não trabalha? Não, eu acabei pelas questões que a gente vai falar talvez de saúde pública, eu não suportei a pressão da falta de estrutura. Isso foi muito complicado. Que é um grande problema, né, Cleito? É um grande problema. Isso desestimula muitas vezes vários profissionais a continuar na profissão. Exatamente. A população acaba pensando que o médico que é o culpado da situação, quando na verdade o médico sofre tanto quanto ela. Até eu costumo falar, quando eu saí do estado, no dia que eu pedi minha exoneração, parece que uma tonelada saiu das minhas costas. Por quê? Eu me sentia fazendo um trabalho que não era o melhor para o meu paciente, não era o correto, mas a estrutura que o Estado me oferecia era aquilo. E não está certo, a gente tem que lutar para oferecer o mesmo que eu ofereço no meu consultório particular, eu quero oferecer para o meu paciente do SUS também. Você é casado, tem filhos? Sou casado, tenho uma filha já, minha filha é porto-velhense, com muito orgulho. Que bom, né? Raiz, né? Mas houve um processo, nós acompanhamos, até estava na presidência do Conselho de Medicina do Estado, um período temporário, como é de seu conhecimento, e nós acompanhamos esse processo eleitoral, ganhado o processo eleitoral pela segunda vez, e como que está o andamento do Conselho de Medicina de Rondônia? Então, o Conselho de Medicina, para quem não conhece, para o público leigo, é interessante que ele saiba qual que é a função do Conselho. Para o público, a função do Conselho é proteger a sociedade, não é proteger o médico. O Conselho não é um órgão de classe médica. Ele é eleito pelos médicos porque a gente tem condições de saber o que é certo e o que é errado na medicina, diferente do judiciário, por exemplo, porque eles não estudaram isso, eles estudaram leis. Por isso que foi criada a lei que instituiu os conselhos, como na maioria dos países do mundo funciona dessa forma, e a própria classe rege entende o que é certo e o que é errado na sua profissão. Então, a função do conselho é defender a sociedade. Teve uma eleição um pouco conturbada, isso não vem ao caso, agora a gente está tentando reconstruir a união, né, que sempre é importante. Os médicos ninguém tem ressentimento nenhum quanto a isso. E o conselho está andando, a gente pegou há pouco tempo, né, a diretoria do conselho, eu sou vice-presidente. Tem inúmeras pendências, devido até por esse processo eleitoral ter sido tão enrolado, ficou com inúmeras pendências, a gente está tentando resolver, porque a gente fez um compromisso com os médicos de Rondônia de que a gente ia trabalhar para que a saúde pública saísse dessa situação em que se encontra. Isso é um compromisso que a gente tem que cumprir, a gente tem 5 anos de mandato. Nós, por enquanto, não estamos aparecendo, talvez como esperavam, que realmente a gente está primeiro se inteirando do que se trata, o que tem no Conselho, quais são as estruturas que estão em andamento, as que precisam colocar em andamento, para depois a gente fazer o nosso trabalho de campo, digamos assim, que a gente prometeu. Todo o processo eleitoral, logicamente que a gente fica mais, o nosso linguajar fica um pouco afiado, né? Quer dizer, é um pouco agressivo. Isso é normal no processo político, mas acabou o processo político, eu acho que tem que ter um processo de união da categoria, não pode existir mais esse afiamento da língua e da voz com relação durante o processo, acabou. Né? E como que vocês estão convivendo com isso? Já conseguiram congregar na realidade os contrários à direção de vocês no Conselho? Isso é um processo
prolongado, talvez, a gente está tendo contato já com vários das pessoas que fizeram parte da outra chapa. Tem pessoas excelentes, nós não pensamos... Eu costumo dizer, não é porque eu penso diferente de alguém que eu tenho que ser inimigo dessa pessoa. Pensar, cada um pensa de uma forma. E isso é natural, é bom para a sociedade, é bom para o... E mas o objetivo de toda a classe médica, de todo mundo, é que tenha uma saúde de qualidade para a população, no final das contas é isso. E que a gente consiga se reunir de novo numa única meta, que é o bem do paciente no final. Você colocou, doutor, que, por exemplo, o Conselho é uma casa em que para defender a comunidade, defender a população. Mas na frente do Conselho existe uma frase lá, a Casa do Médico. A Casa do Médico. Por quê? Pela lei que foi criada, porque o próprio médico elege a sua representação, digamos assim, no Conselho. E em todas as outras profissões é assim também, na Ordem dos Advogados é assim, Conselho de Farmácia, Conselho de Enfermagem, de Odonto. Então, é uma frase que na época teve uma morte trágica do presidente na época do Conselho. Dr. Floriano. Dr. Floriano, e resolveram homenageá-lo é uma bela homenagem, não se... Mas as pessoas não podem confundir, né? Ali a casa onde a população tem um respaldo para realmente receber as denúncias. Exatamente, as denúncias. O Conselho é um órgão público federal. Ele não é uma associação, não é um sindicato que tem a função de defender o médico, de procurar melhorias para a classe médica. Claro que melhorando o sistema de saúde pública, a gente vai melhorar as condições de trabalho para o médico. Melhorando as condições de trabalho para o médico, o beneficiado vai ser a população. Esse é o nosso objetivo. Hoje as condições de saúde pública no estado de Rondônia e no município de Rondônia, como que o senhor faz? Qual a sua avaliação, doutor? Não só em Rondônia, no Brasil. No Brasil. O que aconteceu? O atual governante resolveu burlar a lei que foi criada, que exigia que os médicos, para atuarem no Brasil, tinham que ter registro no seu conselho, como todas as outras profissões. O advogado tem que ser registrado na OAB, o farmacêutico tem que ser registrado no Conselho de Farmácia, assim como todas as outras profissões da área de saúde. O governo burlou isso e começou a trazer médicos de outros países. O grande problema disso não é a questão de trazer o médico, é de saber se, ao menos, ele é médico. A gente não sabe, não tem condições de saber por quê. O diploma vem sem revalidação, ele não prova nem sequer que fala português para atuar no Brasil. Como é que vai atender uma população? Essa que é a nossa grande preocupação. Deixar claro para a população, nós queremos que tenha mais médicos, mas mais médicos com qualidade, não mais médicos sem saber se são médicos. Existe, na realidade, eu acho que passou a existir uma dúvida muito grande da população, achando que a classe médica não quer os mais médicos, não quer mais médicos. Na realidade, não é não querer mais médicos, nós queremos mais médicos, mas com qualidade para atender a população. Esta é a meta do Conselho. A grande dificuldade que o Conselho passa, no momento, é que não há o registro desse profissional, então não tem como fiscalizar e não houve o revalida, né, a prova que existe no mundo todo. Exatamente. A presidente fez uma coisa que sequer a ditadura militar teve coragem de fazer, que foi praticamente cancelar essa lei de 57, tirando do Conselho o poder de fiscalização, que é indispensável para a sociedade, que o médico seja regido, seja regulamentado pelo Conselho de Medicina. Ela retirou. Hoje o médico vem de outros países, principalmente de Cuba, e recebe um número RMS, Registro no Ministério da Saúde, só. E com isso ele passa a atuar onde ele é mandado. Isso causou inúmeros problemas, já tem vários relatos de prescrições erradas, de diagnósticos absurdos, e estão andando porque a gente sabe que no Brasil a formação médica é prolongada. São 6 anos de faculdade, vários anos de residência médica, e no caso o médico vem de fora com um título de especialização, com uma aparência de especialização, isso ou para burlar o imposto de renda, não sei por que eles não precisam pagar imposto de renda, sendo que todo brasileiro paga, e colocaram como se fosse especialização. Qual que é a vantagem para um país ter criar um especialista para daqui a 3 anos mandá-lo de volta para o seu país?
E caso contrário, se não é para ser especialista, é só para atender mesmo, então estão burlando o imposto de renda. Existe também um outro problema que, por exemplo, esses profissionais que vêm para atender no Brasil, eles têm que ser acompanhados por um preceptor, por um orientador. Ele vem sendo acompanhado, por exemplo, em Rondônia existe 50, 57 ou 60 profissionais dessa natureza. Quem são os profissionais que têm feito o acompanhamento desses profissionais aqui no Estado? Alguns conselhos já solicitaram a lista dos preceptores de cada médico do programa do Mais Médicos. E o Ministério da Saúde se negou a apresentar essa informação. Na frente do Conselho, eu também fiz esse documento ao Ministério da Saúde, querendo saber, solicitando que nos encaminhasse quem eram os preceptores desses médicos que estavam chegando em Rondônia, mas também eu não tive resposta, não sei que chegou de alguma coisa no Conselho. Não chegou até o Conselho, mas já tive resposta de outros estados que eles se negam a informar. E quem fiscaliza, então? Ninguém. O Conselho, na verdade, ele tem o poder, sim, de fiscalizar. Ele vai abrir sindicâncias, inclusive, em casos de erros, de supostos erros, digamos assim. E essa sindicância não pode virar um processo, como no rito natural do Conselho, porque o processado não é registrado no Conselho. Mas a sindicância vai para o Ministério Público e o Ministério Público toma as providências. Doutor, vamos fazer um pequeno intervalo aqui em Sala de Opinião e já voltamos já com mais Dr. Cleito Bar, conversando sobre a situação médica no estado de Rondônia. Voltamos com Sala de Opinião aqui no Canal 12, o canal universitário, TV Finca, entrevistando o Dr. Cleito, vice-presidente do Conselho Regional de Medicina. Dr. Cleito, existe carreiras profissionais, por exemplo, a OAB, no Ministério Público, né, com relação aos advogados, eles fazem carreira para juízes, para ir para o interior do estado e com incentivo, gratificações, para que esse profissional, no decorrer da sua vida profissional, ele cresça, né, profissionalmente, em sua carreira, que faça realmente uma escala hierárquica em todo o processo judicial. Com relação à classe médica, um grande anseio da classe médica também seria em que a classe médica pudesse ter também uma carreira de profissional no Estado. Isso seria o grande desembaraço do processo de saúde para fixar o profissional na região? Exatamente. A nossa luta, o nosso sonho é a carreira de Estado de médico. De preferência uma carreira federal. Por quê? Tem pequenos municípios, você pega aí um município que tem um orçamento basicamente dependente do Fundo de Participação dos Municípios. Ele não tem condição de pagar uma escala de médicos para ficar no seu posto de saúde, no seu hospital que seja. Não tem condições de pagar isso. O orçamento da saúde vai quase inteiro para 2 ou 3 profissionais, não necessariamente médicos, mas tem enfermagem, tem farmácia, tem que ter tudo. Então, o governo federal, ele tem a forma de resolver o problema. Inclusive, na discussão dos Mais Médicos, o CFM fez um acordo com o governo federal de que aprovaria o programa, aceitaria o programa Mais Médicos temporariamente, pelos 3 anos propostos pelo próprio governo, em troca da aprovação da carreira de Estado. Só que a primeira coisa que o presidente fez na hora de assinar a lei foi vetar esse item da carreira de Estado. Por quê? O interesse de resolver o problema da saúde pública não existe. Porque enquanto tiver caótica, eles ganham votos com isso. Quando tiver tudo resolvido, ninguém mais lembra que a saúde existe. Se tiver todo mundo saudável, para que vai se preocupar com saúde pública? Enquanto tiver caótico, eles colocam mais médicos, e conseguem muitos votos com isso. Não é esse aspecto que a gente tem que discutir, mas o aspecto, criando-se uma carreira de Estado, por que ninguém quer ir para um município menor? Por que ninguém quer ir para Corumbiara, para Chupinguaia? Por quê? Eu vou fazer um concurso público municipal, quando tem, dificilmente tem, geralmente o prefeito te contrata de uma forma precária, de uma forma até verbal, às vezes não tem nada por escrito, prometendo aí salários até bons, como falam na TV, o médico ofereceram 20 mil reais para o médico, ele não vai. Não vai por quê? Tem vários casos que a pessoa foi, recebeu um mês, no segundo mês já recebeu metade, no terceiro já não recebe mais. E aí fica na mão do prefeito para poder receber aquele atrasado e não é assim que tem que funcionar. A gente quer que exista uma carreira, que a pessoa vá para o interior
mas tem a perspectiva quando ele tiver os filhos já na idade escolar, na idade de fazer um segundo grau, já esteja numa capital, já esteja numa cidade maior. E isso só com plano de carreiras, como existe para o judiciário, seria possível. E com isso, ofereceria, claro, oferecendo condições de trabalho, com estrutura no hospital, não adianta colocar o médico também sem mais nada lá, com estetoscópio não se faz mais uma medicina de qualidade. Colocando uma estrutura mínima numa cidade pequena, eu duvido que os médicos se recusariam a ir. Com relação, por exemplo, à fixação desses profissionais que estão vindo de outros países para o Brasil, o número já é um número elevado, né? Elevado de profissionais. Então, a parte financeira, o recurso financeiro é um recurso também elevado. São 511 milhões de reais. Esses 511 milhões daria para melhorar a saúde pública do Brasil? Daria para poder implementar ou implantar a carreira de profissional médico do Estado? Sem dúvida, seria o passo inicial e um passo bem largo já para implantar. Com a mesma bolsa que eles pagam para os médicos de fora, eles poderiam pagar para o médico brasileiro, oferecendo uma carreira. O médico ainda pagaria um imposto de renda, que retornaria 27,5% para o governo, e resolveria o problema da saúde pública. É isso que eu estava questionando. Interessa o governo resolver o problema da saúde pública? Essa dúvida fica no ar. Com relação à infraestrutura do sistema de saúde, hospitais, postos de saúde, centros de saúde, o que melhorou com a vinda de mais médico para o Brasil? Houve um empenho do governo federal, dos governos estaduais, em aparelhar o sistema para que os profissionais que estão vindo de fora possam exercer com dignidade a profissão? A fala do ministro até é interessante. Primeiro você manda o profissional para depois estruturar de acordo com a necessidade. Até agora eles não estruturaram nada. A gente anda pelo interior aí e vê coisas absurdas. Tem hospital regional, não vou citar o nome que a gente vai fazer fiscalização ainda, que o diretor clínico escreveu para a gente que não tem um desfibrilador, que é um aparelho básico para uma pessoa que chega em parada cardiorrespiratória no hospital ser ressuscitado, voltar. É uma coisa até surreal, né? Não ter um desfibrilador, que é um aparelho que custa R$2, R$3 mil, num pronto-socorro. Aqui nós não somos hospital aqui, mas nós temos desfibrilador. Pois é. Então, são coisas que não dá para acreditar que existe na saúde pública. E a população, claro que ela tem o total direito de se revoltar. A nossa revolta é que está sendo dirigida para o lado errado. A gente se revolta primeiro contra quem está na minha frente, quem está representando o sistema. E quem está representando o sistema é o coitado da recepcionista, é o médico que está atendendo nas UPAs ou nas estruturas que existem de saúde. Quando, na verdade, a pessoa é atendida, claro, vai ser atendida bem ou mal pelo médico, tendo estrutura ou não tendo, mas ao sair dali ela esquece que aconteceu aquilo lá. E na próxima eleição vota de novo no mesmo pilantra. Esse que é o nosso problema, a gente não quer resolver também. O nosso foco da revolta tem que ser permanente, contra quem está gerindo de forma errada o nosso sistema. Ontem eu via na Voz do Brasil um parlamentar dizer que a burguesia médica, uma fatia de burguês da classe médica, que é contra a atuação dos mais médicos no Brasil. Como que o senhor analisa uma palavra de um parlamentar que, logicamente, tem o seu partido, né? Ele não falou de ser aliado. E o que o senhor acha dessa fala? O governo está tentando desconstruir a imagem do médico já há alguns anos. Por quê? A gente observa, tem pesquisas que mostram que são as 3 profissões mais valorizadas no Brasil: bombeiro, médico e professor. A população valoriza o médico. O que o governo tenta mostrar é a pessoa revoltada com o médico lá na porta da UPA. Mas quem não deu a estrutura para a UPA não foi o médico. A culpa não é do médico da UPA estar desestruturada ou com poucos médicos atendendo. A culpa é do gestor. Só que o governo, que é o gestor, ele tenta desviar o foco e falar que o médico é burguês, não quer ir lá na UPA atender. Quando, na verdade, eles não estão pagando as horas extras do coitado que está lá atendendo. Essa é a verdade. O médico sofre tanto quanto a população. O médico não está ali achando bonitinho a população ficar esperando 5 horas na UPA. Ninguém gosta disso. Ninguém gosta de ter um paciente reclamando da sua demora. Por melhor que você atenda, a pessoa pode até te agradecer depois, mas ninguém gosta do paciente passando mal na sua frente ou te distratando.
Isso não é... A gente não estudou para isso, ninguém estudou para isso. A gente quer oferecer o melhor. E para oferecer o melhor, a gente tem que ter alguma estrutura, alguma coisa em troca do governo. O sistema funciona só com mais médicos? Como que o senhor vê isso? Por exemplo, o governo está trazendo só médicos. E o médico não precisa trabalhar em equipe, não precisa... como que o senhor vê essa chegada do mais médico para todos os municípios, sem que, na realidade, ele tenha um suporte para exercer a sua atividade num todo? Já tem casos até do médico não ter uma sala para atender. Ou vem o médico do mais médicos e chega a prefeitura lota ele num lugar que não existe uma estrutura mínima, um posto de saúde sequer. Eles já estão até se revoltando quanto a isso. Os cubanos até aceitam porque lá a estrutura deve ser mais ou menos parecida. Agora o profissional vem um ou outro da Europa, vem um outro da Argentina, por exemplo, que a estrutura é um pouco melhor. Se você não oferecer pelo menos uma estrutura mínima, hoje a medicina não se faz só com estetoscópio e caneta, como era antigamente. Hoje a gente precisa de exames laboratoriais, precisa de eletrocardiograma, são estruturas mínimas que um serviço de saúde tem que ter. Uma referência e uma contra-referência, né, para você poder encaminhar o paciente para algum lugar e voltar. Se você joga o médico lá no meio do sertão, né, lá no meio, e não tem para onde ele encaminhar o seu paciente em caso de uma necessidade, você não está resolvendo o problema da saúde. Essa campanha que foi feita com relação a denegrir a imagem do profissional médico é uma campanha que ganhou um volume muito grande. Como que o senhor vê isso, doutor? Como que o senhor vê, por exemplo, nós médicos sempre fomos profissionais respeitados em todo o país. O médico é uma figura importantíssima dentro de um processo em que vivemos, né? Como o professor, como todas as outras profissões. Mas o médico sempre teve a profissão médica sempre teve um carisma muito maior, é uma coisa assim, muito interessante. Todo mundo quer ser médico, existe uma figura já trabalhada nesse sentido do profissional médico. Hoje se tenta denegrir a imagem do médico. Por que isso? Porque é o mais fácil para o governo. Você resolver o problema da saúde pública talvez seja um pouco dispendioso, ou seja, eles preferem colocar o foco no médico como responsável pelo problema da saúde pública todo, que o médico não quer trabalhar, que o médico não se dispõe a ir para uma cidade interior, quando na verdade não é oferecida estrutura para ele. Não adianta me oferecer 50 mil reais para ir para um lugar que eu seja só estetoscópio e caneta. Eu não vou resolver o problema de ninguém. Não adianta você não dar estrutura. Primeiro, tem que oferecer o laboratório, tem que oferecer os exames básicos, oferecer um sistema de referência e contra-referência para especialistas, para depois contratar um médico com um salário digno, claro, é o que a gente espera. Mas esse processo de desconstrução da imagem do médico, talvez o governo não esteja conseguindo seu objetivo, porque a população continua respeitando o médico. Essas revoltas que acontecem nas unidades de saúde não refletem a realidade do pensamento da pessoa. Está revoltado naquele momento, não é porque o médico atendeu mal muitas vezes, pode até acontecer, claro, bons e maus profissionais tem em todo lugar. Mas não é porque o médico atendeu mal, geralmente está reclamando porque não tem a quantidade suficiente de médicos para atender, não tem uma estrutura, não tem uma resolução do problema dela. A pessoa chega com um problema de saúde e precisa fazer um hemograma, em muitos lugares não tem. Onde fazer um simples exame de sangue. Uma coisa que eu acho que precisa ficar bem clara é que não existe, por exemplo, esse tipo de colocação que todos os médicos são o ideal, que todos são excelentes profissionais. Então, tem médico, como qualquer outra profissão, tem profissionais de todos os níveis, né? Tem pessoas que erram, profissionais que erram. Eu acho mas generalizar que é uma coisa que não se pode, né? Bons e maus profissionais existem todos. Eu costumo até falar, Jesus escolheu 12 apóstolos, um deles não prestava, como é que... Se Jesus escolheu, imagina, entre 300 mil médicos que a gente tem. Vamos fazer aqui um pequeno intervalo e já voltamos já aqui em Sala de Opinião. Voltamos com Sala de Opinião aqui no Canal 12, canal universitário, TV Finca, entrevistando o Dr. Cleito. Ele é vice-presidente do Conselho Regional de Medicina. Dr. Cleito, nós estávamos falando aqui dos mais médicos, dos bons profissionais, dos maus profissionais, como tem em qualquer outra profissão. O senhor, como
qual a sua posição? Como que o senhor colocaria, por exemplo, quais são as metas hoje em que o senhor consertaria nesse Mais Médico? Quais são os principais pontos que o senhor acha que deveria mudar nessa legislação em que permitiu em que esses profissionais viessem para o Brasil? Não, primeiro a gente precisa saber se eles são médicos ou não. Né? Isso é fundamental. Hoje a gente não tem como saber. Eles vêm com um diploma, como teve um caso até em Sergipe, que ensejou a retirada do poder dos conselhos de fiscalizar, retirou o registro dos conselhos, na verdade. O médico apareceu com um xerox de um diploma escrito à mão. Como é que o conselho ia registrar algo surreal como esse? Até foi o advogado-geral da União para lá na época e deu o maior rolo, e com isso a Dilma, com seu rolo compressor, retirou do conselho, na lei, né, dos Mais Médicos, retirou do conselho essa prerrogativa de fiscalizar. E não conseguiram ver se era médico ou não era médico? Esse caso se perdeu no meio dos outros, porque o Ministério da Saúde deve ter registrado. Há denúncias em que, por exemplo, enfermeiros, outros profissionais da área de saúde têm vindo como fosse médico para exercer atividade. E chegou alguma coisa ao Conselho com relação a isso? Não tem como saber, na verdade, se eles são médicos ou não. Agora, um fato que intriga. O Brasil forma em torno de 18 a 19 mil médicos por ano. Não chega a 20 mil. Como é que Cuba forma tanto médico? Da onde? Que estrutura eles têm para isso? Para tanta faculdade com tanta gente? Como é que apareceram 6 mil médicos, de repente? Estavam onde esses médicos? Apareceram do nada para vir para o Brasil. São coisas que intrigam a gente. Eles não estavam trabalhando em Cuba? Eles não estavam fazendo nada? Né? Por quê? Porque tem tanto médico excedente em Cuba. Tudo bem, eles entendem isso como um produto de exportação, os médicos cubanos. Eles formam para exportar. Mas essa reserva que eles têm, que fala-se até em chegar em 60 mil médicos vindos de Cuba, da onde que teria tanto médico assim formado em Cuba? É uma coisa que intriga. Os outros países em que implantaram esse sistema, como Venezuela e outros países que eu não lembro agora os locais, o que deu certo e o que não deu certo? A maioria dos países que implantaram são ditaduras. A Venezuela é uma ditadura disfarçada, né? Não vou discutir a ideologia política aí do chavismo, mas são países que não se vive uma democracia plena. E o Brasil, e outros países que foram cubanos, são países que teve catástrofe. Indonésia com o seu tsunami, ou países que houve algo grave. Nesse caso, se o enfermeiro tiver condições de ajudar, claro que qualquer ajuda é bem-vinda. Mas o Brasil não vive uma catástrofe. O Brasil é um país que se fala que está crescendo, um país em crescimento, não pode aceitar uma arbitrariedade dessa, né? Algo que não retorna à era medieval, que por imposição de um partido se chegue ao ponto de importar profissionais passando por cima de todas as leis. Com relação, por exemplo, à Venezuela. A Venezuela ainda permanece com mais médicos ou isso foi só um período? Eles têm um grupo grande de médicos cubanos. Eu não vou te falar o número que eu não tenho certeza, mas e eu tenho informações, assim, não são, claro, extraoficiais, que eu não cheguei a conhecer a Venezuela, que até as Forças Armadas venezuelanas têm certo comando cubano dentro. Então é grave. Isso é algo gravíssimo, né, para uma soberania de um país. E com relação, por exemplo, ainda à liberdade dessas pessoas? A família deles fica em Cuba. O contrato deles é com o governo cubano, que vendeu seu produto para a OPAS, que é a Organização Pan-Americana de Saúde, que fez o contrato com o Brasil. Então o Brasil fornece essa bolsa de R$10 mil, mais ajuda de custo, mais ajuda auxílio moradia e alimentação, se não me engano. São duas bolsas a mais. Manda tudo para a OPAS, que repassa para Cuba, e Cuba paga um percentual para esses médicos. Falam em torno de R$700 a R$800 que eles estão recebendo. Em Cuba eles ganham $30, estão no lucro, e o sonho deles é... A população brasileira, pelo visto, está satisfeita? A população está satisfeita, a população precisa de mais médicos. Só não percebeu ainda o risco que está correndo de ser atendido por alguém que não seja médico. Claro que a maioria deles deve ser médico, se Deus quiser E de bom espírito, tomara que eles deem um bom atendimento à população.
Mas o medo do conselho, o medo que a gente tem é dessas pessoas que não têm condições de atender. A gente vê diariamente aí circulando na internet fatos absurdos, assim, de prescrições erradas, coisas que matariam uma criança, até uma dose de antibiótico que foi prescrita por um médico lá em Santa Catarina, ou pedidos de exames totalmente fora da realidade de quem cursou uma faculdade de medicina. O conselho é a favor ou contra, na realidade, ao mais médico? O conselho é favorável que existam, que mais médicos atendam na saúde pública. Isso é fundamental, ninguém nega. Agora, esses mais médicos têm que provar que são médicos. Primeiro, eles têm que fazer um processo de revalidação, como todo país é. Se eu quiser atender nos Estados Unidos, eu tenho direito de atender nos Estados Unidos. Só que eu tenho que passar por um processo de revalidação, que o país de lá exige. E é uma prova que não tem tanta dificuldade assim quanto falam, não. Os brasileiros fizeram, uma Universidade Federal do Nordeste fez, 70% dos alunos foram aprovados, enquanto os profissionais que fizeram a revalidação não chegam a 10% de aprovação. Doutor, durante o processo eleitoral, a chapa em que o senhor pertencia, ela foi acusada algumas vezes em que ela seria pelego do governo, que ela seria manobrada pelo governo, porque tinha alguns membros que eram ligados ao governo do Estado. Como que o senhor viu essas colocações e como que o senhor vê hoje com relação, o senhor já está como vice-presidente do Conselho, quais são as suas metas com relação às propostas em que foram colocadas durante a campanha eleitoral e como que vai ser essas ações? Quanto à questão do pelego, a gente entende que no processo eleitoral se fala o que quer. Muitas vezes magoa muita gente, chegaram a acusar colegas de extrema honradez de serem corruptos, isso corta o coração às vezes, né? Mas passado o processo eleitoral a gente quer que ocorra novamente uma união da classe, né? E que todos lutem pelo bem comum. Prejudica alguma coisa, por exemplo, ter membro de pessoas que são secretários na chave? Prejudica a fiscalização do Conselho? Eu não vejo dessa forma. É até bom que a gente tenha um contato mais direto com a Secretaria de Saúde. A gente vai fiscalizar, se preciso vai fazer interdição ética, que é o poder que o Conselho tem, se for preciso vai fazer. Não temos problemas nenhum quanto a isso. Até porque o sistema de saúde muitas vezes só funciona na base da pancada, exatamente. Quando se percebe que não tem mais para onde afundar. E o senhor é um cara cri-cri chato, né, doutor? É a nossa proposta, né? A nossa proposta é que... Não vai deixar passar, assim. Não vamos deixar passar. As denúncias que a gente receber ou as buscas ativas que a gente vai fazer, que isso era uma proposta que a gente fez na campanha, de não só receber denúncias, ficar preso nos nossos muros ali, mas também procurar os problemas, isso a gente vai fazer sem dúvida. Né? O senhor acha que esse trabalho do Conselho começa quando, na realidade, a efetivar as ações de fiscalização? Foi eleito agora né? Tem todo um ritmo agora com relação à fiscalização. Exatamente. Né? Teve uma nova resolução do Conselho Federal que instituiu um cargo até importante dentro do Conselho, que é o coordenador da fiscalização, o Dr. Leonardo, foi eleito na última plenária. E a gente vai começar a fazer a fiscalização necessária. A gente tem um problema ainda das contas do Conselho, tem que ter os projetos para poder ter verba para isso, mas assim que tiver resolvido, nos próximos semanas aí a gente vai começar. Nessa resolução que o Conselho baixou há pouco tempo, nada mais é do que pedir o mínimo necessário para que funcione o consultório, funcione a clínica, né? Foi ótimo, essa resolução colocou pontos nos is, digamos assim. Para ter uma clínica, para ter uma clínica precisa disso, básico. Para ter uma clínica de cirurgia precisa perfeito, é isso que a gente precisava, porque a gente pode fiscalizar e cobrar. O diretor clínico, no caso, tem a obrigação de mostrar o que tem de errado. O diretor técnico tem a obrigação que é o representante do gestor, o diretor técnico, né? Ele tem a obrigação de resolver o problema ou interditar a unidade, caso não tenha solução. E caso não resolvam dessa forma amistosa, aí o Conselho entra com a sua fiscalização e, se preciso for, infelizmente pode chegar ao ponto de ter interdição ética em alguns lugares. Doutor, vamos fazer mais um pequeno intervalo aqui em Sala de Opinião e já voltamos já.
Voltamos com Sala de Opinião, o Canal 12, aqui na TV Finca, canal universitário. E sendo entrevistado o Dr. Cleiton, que é vice-presidente do Conselho Regional de Medicina. Dr. Cleiton, nós sabemos que o estado de Rondônia é um estado imenso e a demora para que a gente tem para chegar em determinada área é grande, pelos quilômetros que temos que rodar. E não é realmente tão fácil fazer uma fiscalização tão grande no estado de Rondônia com relação não só à estrutura do Estado, né, municipais, estaduais de saúde, mas também as clínicas particulares que necessitam também de ser fiscalizadas. Como que vai ser esse esquema? Como que o Conselho tem planejado para visitar os municípios de Rondônia, visitar esses hospitais? Vai ter um cronograma de visitas ou como será feito esse trabalho? Então, nosso colega Leonardo, que foi eleito o coordenador da fiscalização do Conselho, vai elaborar esse cronograma. A gente tem no nosso corpo de conselheiros, são 40 conselheiros, muitos deles são do interior do estado. Tem 4 em Vilhena, em Cacoal, em Ji-Paraná, em Ariquemes, em Rolim de Moura, então a gente tem conselheiros em todo o estado. Isso facilita bastante para a questão da fiscalização, que eu acho que a principal função do Conselho nesse aspecto de tentar melhorar a saúde pública é fiscalizar e cobrar das autoridades a solução de problemas que melhorem, né, para a população ser melhor atendida. Em Ji-Paraná nós temos uma delegacia do Conselho em Ji-Paraná, que centraliza o Estado, né, facilita para que o profissional possa ir lá e ter maiores conhecimentos e resolver os problemas e a população também fazer suas reclamações. Existe algum plano de abrir outras delegacias do Conselho no Estado? Então, a gente tem essa delegacia de Paraná, foi eleito o colega César como delegado. César, que ele é cardiologista? César Ângeli, isso, é cardiologista, colega lá do interior. E a gente, claro, pretende abrir novas delegacias, principalmente no Cone Sul, precisa de uma em Vilhena, talvez em Cacoal, depende das condições financeiras do Conselho. Isso caro, a gente não é muito caro. É uma estrutura de funcionários que tem que ter, uma estrutura de logística toda que é necessária para abrir uma delegacia. Se tiver condições, se o Conselho Federal ajudar, a gente pretende sim abrir outras delegacias, mas isso não vai ficar como promessa, inclusive a gente não prometeu isso em campanha, não fez como compromisso, mas se tiver a possibilidade, claro que é muito... Está previsto algum concurso para o Conselho de Medicina, Conselho com relação a funcionários? Não, por enquanto não tem necessidade, a gente está com um número até bom de funcionários, não há necessidade de... E vai haver alguma implementação em Ji-Paraná, na delegacia, ou também não há necessidade? O Dr. César já está tentando ver o que é... Uma sede boa, um prédio bom, né? Tem uma estrutura enorme lá. A gente precisa colocar para funcionar melhor, na verdade, para ter mais resolutividade local. O que for possível fazer para isso, para que o que entre de lá já se resolva lá, é melhor. Quais são os pontos principais de atuação do Conselho nesse primeiro momento? O que pretende se fazer nesse primeiro momento? Primeiro momento, tomar par da situação financeira do Conselho, tentar recursos junto ao CFM para que melhore a nossa condição de fiscalizar depois. E a participação do colega que está lá na ponta, atendendo lá na saúde, na precariedade dele, que informe o Conselho, que peça ajuda para a gente, porque a gente tem muito poder, na verdade, de ajudar pela lei, só que precisa da participação de quem está atendendo, porque a gente não tem como saber. O Conselho ainda, apesar de ser um órgão fiscalizador, ser um órgão que dá respaldo à população e ao mesmo tempo eu oriento o profissional médico, ele está distante do médico que fica na ponta, né? Como que resolver isso para um canal em que possa o médico dialogar, o Conselho ficar mais próximo do profissional médico? Existe alguma coisa nesse sentido? Canal de comunicação? Primeiro, a gente está criando, junto com a Associação Médica e com o Sindicato dos Médicos, o Comitê Superior das Entidades Médicas. Para que, juntos, cheguem até o médico, principalmente com educação continuada. Para o bem da população, a gente precisa que o médico se atualize. Com visitas nos locais de trabalho, isso é fundamental. Para quê?
a gente chegue no local e pergunte, você está precisando de alguma coisa? Porque muitas vezes... O que nós podemos ser útil, né? O que nós podemos ser útil? Porque muitas vezes o cara fica lá atendendo durante muitos anos e acha que ninguém tá nem aí para ele. E a verdade é que ele tem os meios legais de conseguir melhora das condições do seu trabalho, sim. Aí o sindicato lutando pela questão de condições de trabalho também, mas por questão salarial, e o conselho lutando especificamente por condições de trabalho melhores. Doutor, com relação, por exemplo, a esse profissional que mora lá na extremidade extrema, Nova Califórnia, poderá existir alguma coisa para motivar esse profissional a estar naquela localidade? O que nós podemos, o que o conselho pode fazer para motivar esse profissional a ficar atualizado? Como proceder para esses profissionais que ficam tão distantes do centro como nós? Então, na questão da educação continuada, né, a gente pretende fazer virtual muita coisa, para que se apresente pela internet, isso não custa tão caro. A gente pega professores de São Paulo, professores de outros estados, ou pessoas daqui mesmo. A gente tem profissionais excelentes aqui em Rondônia, não é porque a gente está num estado distante que os profissionais daqui não se atualizam também. Tem muita gente aqui de ponta mesmo. E a gente precisa que esses profissionais também nos ajudem, oferecendo um pouco do seu conhecimento para melhorar a medicina dos outros colegas. E a população que nos assiste, o que o conselho, o que elas podem esperar do Conselho Regional de Medicina, da nova diretoria do Conselho Regional de Medicina? Existe um chavão já, um lugar comum da população ou de toda a imprensa falar que os conselhos são corporativistas. Não são. Os conselhos não são corporativistas, os conselhos são realistas. A gente recebe muitas denúncias que não têm fundamento e são fundamentadas juridicamente para mostrar para a pessoa que não tem fundamento. Agora, a gente recebe, só essa semana eu recebi informação de 3 cassações confirmadas pelo Conselho Federal. Isso não é pouco. Se você pensar que uma cassação de um diploma é a pena capital, você está matando a pessoa, você acabou com a profissão dela. Porque se me tirarem o diploma hoje, eu nem carpir terreno eu sei. Então não sobra nada para mim. É a única... E isso é muita coisa. O Conselho caça muita gente. Se fez errado, é punido sim. A população pode confiar no Conselho. Acaba parecendo corporativista porque a pessoa demora para ser atendida, por exemplo, e acaba abrindo uma denúncia no Conselho e acha que o médico tem que ser cassado porque ele teve uma diarreia, teve que ir ao banheiro e deixou a pessoa esperando. Então não é assim que funciona. A gente tem que pensar que maus profissionais têm que ser eliminados do mercado e bons profissionais têm que ser valorizados. Doutor, o que fez o senhor vir para Rondônia? Na verdade, meu irmão veio para cá em 91, ele é dentista, e depois de alguns anos meus pais vieram e acabou que ficou meio natural quando A família toda mora então? A família inteira mora aqui. Acabou que ficou meio natural a minha vinda. Não sentiu nunca vontade de retornar? Não, Rondônia me acolheu muito bem, eu estou muito bem aqui, não tenho nenhuma vontade de voltar para lugar nenhum. Doutor, foi um prazer conversar com o senhor aqui em Sala de Opinião. Chegamos ao final do programa de hoje. Queremos agradecer, dizer que foi um prazer recebê-lo e estamos aqui sempre de portas abertas para outros momentos importantes e abertura também para que possamos colocar, o Conselho pode estar sempre aqui atuando dentro da TV Porto Velho, levando a sua mensagem junto a toda a população do Estado. E quero agradecer muitíssimo. Eu que agradeço, eu queria até parabenizar pela estrutura aqui da TV Porto Velho, é uma coisa que chega a impressionar realmente, ter tamanha qualidade dentro de uma universidade em Rondônia. E parabéns, muito obrigado mais uma vez. Um grande abraço, muito obrigado e até o próximo programa.